Olá, meus queridos Bigs. Imagina se, de repente, um homem que vive em 1700 do nada aparecesse em nosso mundo atual. Como ele reagiria às mudanças drásticas à sua volta? Ele conseguiria se adaptar? E o mais misterioso, como ele chegou aqui? Muitas respostas precisam ser respondidas. O filme começa em uma cidadezinha rural, onde Sarah vive com seu pai, Kelvin, e seu filho, Henry. Juntos, eles tocam a fazenda da família, cuidando da terra e dos animais. Sarah sempre acreditou na importância de passar adiante os conhecimentos da agricultura que sustentaram a família por gerações. Recentemente, ela decidiu ensinar a Henry tudo o que sabia para que ele fosse capaz de preservar o legado da família. Naquela noite, como em tantas outras, Sarah preparava o jantar ao lado de seu pai, enquanto Henry foi até o galinheiro cuidar das aves. O ambiente estava tranquilo, com o vento suave e os sons do campo completando a cena. No entanto, a rotina pacífica foi interrompida. Henry, ocupado com as galinhas, avistou algo estranho perto da cerca. Era um homem, alguém que ele nunca tinha visto antes. Sua aparência era completamente fora de lugar. Cabelo e barba crescidos e desleixados, como se não tivessem sido cortados em meses. As roupas que ele usava pareciam antigas de outra época. Henry não pensou duas vezes. Correu de volta para casa, gritando para sua mãe. "Mãe, tem um homem estranho perto da fazenda. Ele não parece daqui, deve ser um ladrão." Sarah ficou alarmada, pegou sua espingarda e foi até a fazenda, tentando manter a calma. O homem ainda estava lá, parado e visivelmente deslocado. A luz do sol já estava se pondo, criando um cenário sombrio. Sarah se aproximou, a voz firme. "Quem é você? E o que está fazendo aqui?" O homem parecia tão assustado quanto ela. "Eu pensei que esta fosse minha casa." Ele parecia perdido, sem saber onde estava. Curiosa, Sarah acendeu o holofote próximo para vê-lo melhor. Quando a luz o iluminou, o homem deu um pulo, visivelmente apavorado. "Que tipo de feitiçaria é essa?" Ele perguntou perplexo, olhando para a lâmpada como se fosse algo sobrenatural. "Você é uma bruxa? Como essa luz pode brilhar sem magia?" Sarah ficou atônita. Ele não sabia o que era eletricidade. Ele parecia completamente alheio ao mundo moderno. Mas sua confusão não parou aí. Quando olhou para as roupas de Sarah, seu olhar ficou ainda mais surpreso. "Por que você está usando calças? Está fingindo ser um homem?" Sarah não sabia o que pensar. O homem parecia não entender o básico sobre o mundo moderno. Ela começou a pensar se aquele homem não estava só perdido, mas talvez fosse até meio maluco. Ela notou um corte na testa dele, o que podia explicar por que ele estava tão desorientado e agindo de forma estranha. Ela chamou seu pai, Kelvin. Juntos, eles levaram o homem para dentro de casa e lhe ofereceram algo para comer, na esperança de acalmá-lo. Enquanto ele devorava a comida, Sarah limpava cuidadosamente o ferimento em sua cabeça. Ela suspeitava que isso pudesse ser a causa da amnésia e das coisas esquisitas que ele falava. Enquanto cuidava dele, tentava puxar conversa para conseguir mais informações. Finalmente, o homem conseguiu se lembrar de um pedaço de quem era. "Meu nome é Rip", disse, meio inseguro. Embora Rip ainda não soubesse explicar como foi parar na fazenda ou por que suas memórias estavam tão confusas, Sarah sentiu um certo alívio. Pelo menos agora, eles tinham um nome para começar. Preocupada com a situação do desconhecido, Sarah procurou seu amigo Ted, um policial local. Ted, que secretamente tinha uma queda por ela, concordou em ajudar, mesmo sabendo que ela só o via como um grande amigo. Depois de ouvir tudo o que Sarah contou, ele sugeriu identificar Rip pelas digitais no sistema da polícia. Quando Ted chegou à fazenda com a viatura, Rip ficou imediatamente assustado ao ver o carro da polícia. "Que tipo de carruagem é essa? Como ela se move sem cavalos?" perguntou, maravilhado e confuso. Sarah e Ted trocaram olhares preocupados, mas decidiram não pressioná-lo. Na delegacia, Ted cuidadosamente colheu as digitais de Rip e começou a pesquisá-las no sistema. Para sua surpresa, não havia nenhum registro dele em qualquer lugar. "Isso não faz sentido", murmurou Ted, perplexo com os resultados. Determinado a descobrir o que estava acontecendo, Ted levou Rip ao hospital local para uma avaliação médica. Depois de um exame minucioso, o médico trouxe notícias inesperadas. Não há sinais de qualquer lesão na cabeça e a memória dele parece estar intacta. Fisicamente, ele está em perfeita saúde. Frustrado e sem opções, Ted decidiu deixar Rip no hospital para observação durante a noite. No entanto, Rip parecia visivelmente desconfortável naquele ambiente estranho. As luzes brilhantes, os equipamentos médicos modernos e o movimento constante da equipe o deixavam aterrorizado. Com a chegada da manhã, Rip já não aguentava mais. Sentindo-se sobrecarregado e aterrorizado, ele conseguiu sair do hospital sem que ninguém percebesse e dirigiu-se diretamente para a fazenda de Sarah.
Rip confessou a Sarah que não conseguia compreender o que estava acontecendo. Contudo, havia algo que ele sabia com certeza. Não queria partir. Comovida pela honestidade dele, Sarah decidiu permitir que Rip ficasse, oferecendo-lhe comida e um lugar para se abrigar. Mais tarde, Ted chegou à fazenda após ter procurado Rip desde que ele fugiu do hospital. Ele compartilhou suas preocupações com Sarah. Não encontramos nenhum registro dele em lugar algum. Pelo que sabemos, ele pode ser perigoso ou até mesmo um terrorista. Mas Sarah, confiando em seus instintos e na bondade que viu em Rip, respondeu firmemente: "Não acredito nisso. Ele parece ser uma pessoa boa. Até que a memória dele volte, ele vai ficar aqui conosco." Durante uma conversa tranquila, Rip revelou uma memória fragmentada. "Eu lutei em uma guerra, em algum lugar da América", lembrou-se, o que despertou a curiosidade de Sarah. Ela lembrava que uma vizinha tinha perdido um parente durante uma guerra há muito tempo. Na tentativa de encontrar uma conexão, Sarah e Kelvin ajudaram Rip a se arrumar, cortando seu cabelo e a barba que estavam bem crescidos. No entanto, ao terminarem, ficou evidente que Rip não se assemelhava em nada ao homem desaparecido da vizinha. Apesar do mistério que ainda pairava, Rip mostrou-se trabalhador e confiável na fazenda. Impressionada com sua dedicação, Sarah decidiu lhe oferecer um emprego fixo até que suas memórias retornassem. Junto com Kelvin, eles prepararam uma pequena cabana na propriedade para que Rip pudesse morar. Quando Rip avistou a cabana, ele parou, observando-a fixamente como se ela escondesse um segredo que só ele poderia compreender. Essa é a minha casa", afirmou com convicção. Sarah ficou surpresa e um tanto incrédula. "Isso não pode ser. Essa cabana está aqui na fazenda há gerações." Determinado a esclarecer a situação, Rip insistiu em entrar e Sarah o acompanhou. Dentro da cabana, ele olhou ao redor, murmurando sobre as mudanças no interior. Sua atenção se voltou para uma das vigas de madeira, onde apontou marcas sutis gravadas. São números romanos. "Quando eu tinha 8 anos, gravei minha data de nascimento e minhas iniciais bem aqui." Para espanto de todos, as marcas ainda estavam presentes. A data que Rip afirmava ter esculpido correspondia ao ano de 1756, ou seja, 266 anos atrás. Essa descoberta a deixou arrepiada, pois a cabana e suas gravações datavam de muito antes mesmo do nascimento de seu próprio pai, revelando um mistério ainda mais profundo. Em um suspiro, ele disse: "É o ano de 2022?" Ele sussurrou com incredulidade. Até aquele momento, Rip acreditava que ainda estava em 1787. A revelação foi esmagadora e ele desmaiou, deixando Sarah e Kelvin de boca aberta. Quando finalmente acordou, Kelvin estava ao seu lado, segurando um livro. Com um olhar curioso, ele estendeu o livro para Rip e disse: "Rip, leia isso. É a história de um homem chamado Rip Van Winkle. Você pode ter alguma conexão com ele?" Rip pegou o livro, folheando as páginas com as mãos trêmulas. Quando terminou, ele olhou para Sarah e Kelvin e disse: "Esse Rip Van Winkle, ele é meu pai." Sarah, surpresa e cética, balançou a cabeça. "Isso não pode ser verdade. Rip Van Winkle é uma história inventada, uma ficção." Mas Rip insistiu. À medida que lia mais, fragmentos de memórias começaram a retornar. Ele respirou fundo e começou a contar sua história, com a voz carregada de emoção. "Quando eu era jovem, meu pai desapareceu sem deixar vestígios. Fui forçado a cuidar de tudo sozinho, da casa e da minha mãe. A vida não era fácil. Com o tempo, minha mãe faleceu e eu me vi sozinho. Casei-me com uma moça da vila para tentar manter a casa funcionando, mas nada parecia dar certo. Aos 17, fui chamado para a guerra. Sobrevivi, mas quando voltei, os que eu amava já haviam partido. Estava sozinho no mundo e o peso disso era insuportável." Rip olhou para Sarah e Kelvin, a dor ainda viva em seu olhar. Então meu pai apareceu novamente. Ele voltou como se não tivesse envelhecido nem um dia. Achei que ele estava louco, mas ele contou uma história inacreditável, algo que eu jamais imaginaria. Rip se lembrou. Ele disse que vagou pelas montanhas, encontrou uma caverna, bebeu algo estranho e adormeceu. Quando acordou, 20 anos haviam se passado. Ninguém acreditou, nem eu, mas ele jurava que era verdade. A curiosidade de Rip foi maior. Ele disse: "Fui até a floresta, encontrei a caverna. Entrei e logo a tempestade começou. Esperei passar, mas quando saí, tudo estava diferente. O mundo tinha mudado de uma forma que eu não conseguia entender. Naquela mesma noite, enquanto vagava confuso, encontrei Henry. Agora entendo. Aquela caverna é um portal no tempo. Entrei nela em 1787 e saí aqui em 2022. Quando saí pela primeira vez, não me lembrava de muita coisa, mas agora tudo está claro." Apesar da explicação emocionada de Rip, Sarah acha difícil acreditar.
Essa é uma história incrível, mas não estou convencida, diz ela. Precisamos de respostas reais. Em breve, levarei você à cidade para mais exames médicos. Embora Sarah ainda esteja cética, ela não pode negar o quanto Rip se conectou com sua família. Ele se tornou parte de suas vidas, ajudando na fazenda e se adaptando às suas rotinas. Rip também auxilia Henry, que sofre bullying na escola. Usando as técnicas de autodefesa que aprendeu em sua época, Rip ensina Henry a se defender. Henry, que sempre sentiu muita falta de seu pai, encontra grande alegria e conforto no apoio de Rip. Sarah percebe como Henry está mais feliz e começa a sentir uma crescente atração por Rip. Enquanto isso, as colheitas de Rip prosperam e ele se mostra útil ao vendê-las, conquistando ainda mais a comunidade. Algumas semanas depois, Sarah tem uma consulta médica marcada e viaja para Nova York com Rip. Ao chegar, Rip fica maravilhado com os enormes prédios e admira como os humanos conseguiram construir tais estruturas grandiosas. No hospital, os médicos realizam uma varredura completa em Rip e o hipnotizam para confirmar sua história. Sob hipnose, Rip narra os mesmos eventos, sem vacilar. A varredura revela uma antiga bala alojada em seu corpo que Rip explica ser de uma batalha na guerra em que lutou. Intrigada com o relato, Sarah leva Rip para conhecer um professor de história. Após ouvir o relato, o professor apresenta uma teoria. Durante tempestades próximas à caverna descrita por Rip, elementos específicos da área podem reagir de forma a criar um buraco de minhoca temporário, facilitando a viagem no tempo. O professor sugere que Sarah pode ter acionado inadvertidamente esse fenômeno ao encontrar Rip, transportando-o para os dias atuais. Percebendo a possibilidade de devolvê-lo à sua época, Sarah concorda em ajudar Rip a encontrar a caverna novamente durante a próxima tempestade. Nesse meio tempo, sua afeição por Rip aprofunda-se e ela luta contra a ideia de deixá-lo partir. Rip expressa uma profunda gratidão por tudo o que Sarah fez por ele, e um vínculo cresce entre eles, transcendendo a barreira do tempo. Sarah começa a se abrir com Rip, compartilhando sua história. Ela revela que o pai de Henry nunca se casou com ela e faleceu antes de Henry nascer. Após a morte dele, Sarah deixou a cidade e voltou para sua cidade natal, para morar com seu pai. Desde que conheceu Rip, ela desenvolveu afeição por ele e confessa que seus sentimentos se intensificaram com o tempo. Da mesma forma, Henry não parece sentir mais tanto a ausência do pai, pois criou um vínculo com Rip. Por sua vez, Rip sente-se atraído por Sarah e admira. No dia seguinte, Sarah leva Rip para um passeio pela cidade, mostrando lugares que ele ainda não tinha visto. Quando retornam à cidade, Sarah decide organizar uma festa para toda a comunidade. Durante a celebração, Sarah e Rip passam tempo juntos, aproveitando a companhia um do outro. No entanto, a proximidade deles não passa despercebida. Ted, que secretamente nutre sentimentos por Sarah, fica com ciúmes ao vê-los juntos, o que o deixa incomodado. Mais tarde naquela noite, enquanto Rip se prepara para voltar para sua cabana, Sarah corre atrás dele, tomada pelas emoções. Ela o beija e confessa seu amor. Sem que eles percebam, Ted o segue à distância e testemunha um momento íntimo. Consumido pela raiva, Ted decide confrontar Rip. Ele invade a cabana de Rip e o acusa de manipular Sarah com mentiras sobre seu passado. Ted culpa Rip pelo bullying que Henry enfrenta na escola e afirma que rumores sobre Sarah e Rip estão se espalhando pela cidade, manchando sua reputação. Ele insiste que Rip já causou problemas suficientes para Sarah e sua família e que, se ele realmente se importa com ela, deve deixá-los em paz. As palavras de Ted atingem Rip em cheio, fazendo-o questionar se permanecer naquele tempo e lugar é a decisão certa. Talvez, pensa Rip, seja a hora de voltar para sua própria era. Ele começa a se sentir confuso e se questiona sobre o que fazer. Na manhã seguinte, Rip deixa uma carta de despedida sincera para Sarah. Ao lê-la, ela fica arrasada, percebendo que havia se apaixonado profundamente por ele. O céu estava nublado, prometendo mais um dia de chuva, mas Rip estava determinado a partir por conta própria. Decidida a encontrá-lo, Sarah, junto com Kelvin e Henry, parte para a floresta. Contudo, ao avançarem, Henry fica sobrecarregado e angustiado. Kelvin decide levar Henry de volta para casa, deixando Sarah para continuar a busca sozinha. Determinada, Sarah seguiu adiante pela floresta e, eventualmente, descobriu a caverna onde Rip estava sentado, perdido em pensamentos e tristeza. Ela correu até ele, com as emoções transbordando enquanto o confrontava. Com lágrimas nos olhos, perguntou por que ele havia decidido deixá-los para trás. Rip revelou que Ted havia lhe dito que ele era um peso para todos e que não queria causar mais problemas para a família. E aí, meus queridos Bigs, este é o filme Rip in Time. Já tinha assistido? Comente. Gostei, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar.
Sarah negou isso veementemente, explicando que a presença de Rip havia trazido uma alegria imensa para todos. Ela contou como Henry começou a viver uma vida mais feliz graças a ele e como ela mesma encontrou um novo propósito e amor desde sua chegada. Ela ressaltou como Rip tinha se tornado essencial para a vida deles e como a felicidade deles estava ligada diretamente à presença dele. Suas palavras tocaram profundamente Rip, e pela primeira vez, ele realmente compreendeu o quanto significava para eles. Tomado pela emoção, Rip pediu Sarah em casamento. Ele se ajoelhou com um olhar cheio de sentimento, e sem hesitar, ela aceitou. Eles se abraçaram, com os corações cheios de esperança e amor, e saíram juntos da caverna, como se o mundo tivesse se refeito para eles. Mas, ao saírem, um poderoso relâmpago iluminou o céu. A bolsa de Rip, que ele havia deixado na caverna, havia desaparecido misteriosamente. Ela havia viajado no tempo novamente. A cena então mudou para o ano de 1787, onde o pai de Rip encontrou a bolsa. Dentro dela estava o diário de Rip. Ao ler suas páginas, ele descobriu a incrível jornada de Rip ao futuro, seu amor por Sarah e a felicidade que havia encontrado. Era como se o destino tivesse guiado tudo para que Rip finalmente encontrasse a paz. Emocionado pela história, o pai de Rip sentiu um profundo orgulho e alívio, sabendo que seu filho havia conquistado tudo o que sempre quis na vida. Ele sorriu, sentindo uma paz interior que nunca imaginou. Com o coração leve, ele começou sua caminhada de volta à aldeia, agora com uma nova perspectiva sobre o futuro de Rip. Enquanto isso, no ano de 2022, Rip e Sarah estavam agora felizes e casados. Junto com Henry e Kelvin, viviam uma vida alegre e plena, criando novas memórias a cada dia. Provaram que o amor e a família podiam transcender até mesmo os limites do tempo. E assim o filme se encerra, com a promessa de um futuro brilhante e cheio de possibilidades para todos. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.